o que acontece muito, que é um erro assim básico, comum e que não dá para cometer, gente, associar essas informações, tá? Como assim associar? Achar que elas falam sobre a mesma coisa. Então, assim, eu posso fazer a alegação de alergênicos, glúten, lactose, tudo junto, para a mesma pessoa, fica no mesmo lugar do rótulo, então eu vou associar, vou fazer elas juntas. Gente, não pode, tá? A gente não pode associar informações, a não ser que a legislação permita que a gente associe, tá? Que a gente agrupe informações. Então, quando isso acontece, por exemplo, quando eu vou declarar aditivos no rótulo, na lista de ingredientes, e eles têm a mesma função tecnológica. Então, nesse caso, eu posso agrupar. Se eu tenho 3 emulsificantes, eu posso declarar emulsificantes e aí declarar os 3 em seguida. Outro caso onde eu posso agrupar informações que me veio aqui na cabeça, quando eu estou fazendo alegações funcionais em suplementos, aquelas alegações que estão definidas lá na IN 28 e eu vou fazer sobre a mesma substância. Então, por exemplo, vou fazer alegações sobre a vitamina C. Eu não preciso falar, a vitamina C é boa para isso. Aí depois de novo, a vitamina C auxilia nisso. Aí depois de novo, a vitamina C evita que... Não precisa, eu posso escrever. A vitamina C é boa para isso, auxilia naquilo e evita tal coisa. Então eu posso agrupar essas informações. Mas por que eu posso fazer isso? Porque as legislações me permitem claramente que eu faça isso, tá? Se não está dizendo nada sobre agrupar, sobre associar informações, a gente não pode fazer isso, gente, tá? Então, com glúten, alergênicos e lactose é exatamente a mesma coisa. Eu entendo, tá? Eu entendo quem quer agrupar, eu entendo quem acha que é a mesma coisa, que funciona da mesma forma. Porque tratam da saúde do consumidor, tratam de pessoas que têm alergia ou intolerância. Então já começa por aí, né? Que alergia e intolerância são coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Mas eu entendo que, tipo assim, o macro dessas alegações é a mesma, né? É avisar o consumidor sobre alguma condição desse alimento para que ele não corra risco de saúde caso tenha algum problema com aquilo. Então, o objetivo das alegações é o mesmo. Mas é basicamente só isso também, gente, tá? Então, além de entender que em nenhum caso a gente pode associar e agrupar informações a não ser que a legislação claramente permita, é importante a gente entender também para que cada legislação serve, para que cada alegação daquela serve, com quem elas estão conversando, né? Então, por que eu não posso escrever alérgicos contém glúten? Por que eu preciso escrever alérgicos contém trigo, ponto, outra informação, contém glúten? Porque, gente, quando a gente fala alérgicos, já fica muito claro, né, com quem a gente está se comunicando através do rótulo. Pessoas que têm alergias alimentares, né? Que no caso do trigo, do centeio, da cevada e da aveia, qual é o alérgeno alimentar? O que vai causar uma reação alérgica na pessoa? O glúten. É o glúten. Mas, pensem assim, a gente não fala alérgicos contém, e aí o nome da proteína da soja que causa alergia. A gente não fala alérgicos contém e o nome da proteína do leite, da proteína do peixe, a gente não fala sobre os outros alimentos. Então, por que a gente vai falar do glúten? Por que a gente, ao invés de falar trigo, centeio, cevada, a gente vai falar glúten? Só porque a gente sabe qual é? Então, não pode, sabe, gente? Então, quando a gente fala alérgicos, a gente está falando com pessoas que possuem alergias alimentares. Fica bem claro. O alerta já começa com alérgicos, já diz bem com quem a gente está falando. E aí a gente sempre vai falar o nome do alimento que causa alergia alimentar. Sempre, isso está muito claro na legislação, RDC 26 de 2015. Então
Alérgicos contém leite, alérgicos contém trigo, alérgicos contém soja, alérgicos contém ovo, né? Igual o post de hoje, por que a gente tem que escrever contém ovo na caixa de ovos? Alérgicos contém peixe, enfim, né? Lá os alergênicos de declaração obrigatória e mais alguns outros se a gente quiser. Então, gente, sempre o nome, tá? Vamos estruturar bem esse pensamento, porque é para todo mundo que tá aqui comigo entender de uma vez as declarações de alergênicos, lactose e glúten para não confundir mais, tá? Então, alérgicos sempre para a parcela da população que tem alergia alimentar e sempre com o nome do alimento, gente, né? Então, sempre trigo, centeio, cevada, aveia e não glúten, tá? A gente nunca vai falar alérgicos contém glúten, isso não existe. É só pensar naquilo que eu falei, a gente não fala o nome da proteína da soja que causa alergia, a gente não fala o nome da proteína do leite que causa alergia, a gente não fala o nome da proteína do ovo que causa alergia. Por que a gente vai falar o nome da proteína do trigo que causa alergia, que é o glúten? Só porque a gente sabe? Então não, né? Começa por aí. Depois, Aline, ok, mas é porque a declaração de glúten já existia. Então, eu não posso, nesse caso, já que eu preciso falar se contém ou não contém glúten, sempre, né? Todo alimento industrializado a gente precisa falar se contém ou não contém glúten. Nesse caso, como contém e eu já vou declarar os alergênicos, eu não posso já fazer tudo junto? Não pode, gente. Por quê? Porque se contém glúten ou não contém glúten, nem tá conversando com os alérgicos. Esse alerta não é direcionado para alérgicos. Esse alerta é direcionado para celíacos. Celíacos não têm alergia ao glúten. Celíacos têm uma doença autoimune que causa, acho que uma intolerância, agora eu posso estar falando uma asneira, porque não sou da área da saúde, mas se eu não me engano, doença celíaca é uma doença autoimune, isso é fato, e o que ela causa é uma intolerância ao glúten. As reações que o celíaco tem são diferentes das reações que um alérgico tem, são coisas diferentes. A doença celíaca não é uma alergia ao glúten. Então, quando a gente fala contém, não contém glúten, a gente está falando com os celíacos. É outra parcela da situação, não, é outra parcela da população. Então, esses alertas nem são para as mesmas pessoas, tá? Então, como que a gente pode pensar nisso? Vamos supor que, como a gente está falando para populações diferentes, que têm problemas diferentes, vamos pensar que essas populações, elas explicam. Elas explicam, foi ótimo, porque eu pensei em elas falam, e aí eu pensei em speak, e aí saiu explicam. Essas pessoas, vamos supor que elas falam idiomas diferentes, por isso que eu pensei em speak. Vamos supor que elas falam idiomas diferentes. Então, o pessoal que tem alergia alimentar fala português, tá? E o pessoal que é celíaco fala italiano, tá? Então, assim, eles não vão entender... Ficou muito perto, talvez eles entendessem. O pessoal que é alérgico fala português. O pessoal que é celíaco fala chinês. É outra coisa, não dá pra entender, né? A não ser que você saiba falar as duas línguas, você olha algo escrito em chinês, você não vai entender, você não vai nem conseguir associar, você não sabe nem que letra que é aquilo, né? Que é outro alfabeto. E aí, vamos supor que a gente tem um rótulo onde a gente precise comunicar essas duas coisas. A gente precisa fazer esse alerta em português para a parcela da população que fala português e a gente precisa fazer esse alerta em chinês para a parcela da população que fala chinês. Então, se eu escrevesse lá alérgicos, né, em português, e aí o contém glúten em chinês, a gente ia entender? Não, a gente ia entender que está escrito alérgicos, né? E aí o outro pessoal ia entender que estava escrito lá contém glúten, mas antes tinha alguma coisa escrito que eles não identificaram.
Então, gente, são públicos diferentes, são parcelas da população diferentes que têm problemas diferentes e os alertas foram feitos para atender cada um deles. Então, não confundam, não associem, sempre lembrem que um está em português e o outro está em chinês. Cada um tem suas regras, cada um tem seu alfabeto, cada um funciona de um jeito. A gente não pode associar, a gente não pode agrupar e a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa. São problemas diferentes, parcelas da população diferentes, tá? Então, uma coisa é, alérgicos contém e o nome dos alimentos, ou pode conter em caso de contaminação cruzada, e também o nome dos alimentos. E outra coisa é contém glúten, não contém glúten, que não fala com os alérgicos, fala com os celíacos, tá? Então, não associem. Cada um tem suas regras diferentes. Então, por exemplo, os alérgicos têm que obrigatoriamente estar logo após a lista de ingredientes, obrigatoriamente em caixa alta, obrigatoriamente em negrito, obrigatoriamente com uma fonte de no mínimo 2 milímetros de altura e nunca inferior ao tamanho da fonte usado na lista de ingredientes. Eles têm que estar escrito primeiro alérgicos, depois tem que estar o nome dos alimentos que causam alergia e eles falam com os alérgicos, tá? Contém não e outra. A gente não pode fazer alegação sobre a ausência de alergênicos. Outro erro muito grave. A gente não pode falar não contém ovo, não contém trigo, não contém leite, não contém peixe, não contém soja. A gente não pode fazer isso, é proibido. Isso está escrito na RDC 26, é proibida a alegação sobre a ausência de alergênicos. Diferente do glúten. O glúten, ele não precisa estar necessariamente em caixa alta, não tem nada que diga isso. Ele não precisa necessariamente estar em negrito, não tem nada que diga isso. O que ele precisa? Estar visível, legível e em destaque. Então, normalmente, esse destaque acaba sendo caixa alta e negrito, mas não precisa necessariamente ser isso. Ele precisa estar em destaque, legível e visível. Outra coisa, ele não precisa estar obrigatoriamente após a lista de ingredientes. É muito comum, virou prática da indústria, a gente normalmente encontra essa informação após a lista de ingredientes, mas ela não precisa estar ali. Até por isso, eu sempre falo que quando eu preciso fazer a alegação de glúten, alergênicos e lactose, eu deixo o glúten por último. Então, sim, quando eu estou fazendo minha rotulagem, eu normalmente indico que o glúten fique ali após a lista de ingredientes. Porque quem tiver interesse nessa informação já sabe buscar ele ali, já tem o costume de olhar ali, as outras informações sobre alergênicos e lactose já vão estar ali também. Então, sim, eu indico que esteja ali. Se meu cliente quer mudar, se ele quer pôr em outro lugar, normalmente quer pôr, principalmente quando não contém, né, quer pôr no painel principal, tudo certo. Pode pôr e não precisa ter de novo, tá, gente? Ali na lista de ingredientes, por exemplo, se você quer colocar não contém glúten ou até contém glúten no painel principal, não precisa repetir depois da lista de ingredientes, não precisa estar lá, tá? Mas, se for colocar após a lista de ingredientes, eu sempre deixo por último. Por quê? Porque é muito claro pela legislação que o alerta de alergênicos deve estar logo após a lista de ingredientes, que o alerta de contém lactose também deve estar logo após a lista de ingredientes e o de glúten pode estar em qualquer lugar. Então, se ele pode estar em qualquer lugar, por que eu vou colocar ele antes dos alertas que obrigatoriamente precisam estar após a lista de ingredientes? Para mim, isso não faz sentido. Eu acho que ele tem que ficar por último se ele for estar ali, né? Porque ele não tem lugar definido, os outros dois têm, e eles precisam estar logo após a lista de ingredientes, não logo após a declaração de glúten, né? Então eu sempre deixo o glúten por último. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Aline, quando vai farinha de trigo eu escrevo, contém derivado de trigo, certo? Certo, gente, farinha é sempre derivado, tá?
Assim como leite em pó também é derivado de leite. E quando na lista de ingredientes não consta leite ou derivado, também não consta pode conter leite. No entanto, vem escrito, contém lactose. Isso não procede, né? É rótulo inadequado. Totalmente inadequado, Nath. Totalmente inadequado. Mesmo porque pode acontecer do produto ter leite ou uma contaminação cruzada com leite e não ter lactose, não ter a necessidade de declarar o contém lactose. Então, sim, totalmente errado declarar contém lactose. Se não tem leite na lista de ingredientes, nem nenhum derivado, não declarou como alergênico nem contaminação cruzada, de onde que veio essa lactose? Totalmente inadequado, totalmente inadequado. É o mesmo quando tem leite, tem que colocar contém leite e contém lactose. Vou chegar na lactose, gente, para de atravessar o assunto. Por isso, vocês querem atravessar as coisas, aí não entende o que eu tô falando. Calma lá. Calma lá, Lari, você tá muito adiantada. Aline, empacotamos trigo para quibe na mesma máquina que demais grãos e na mesma área que processamos farináceos. Como eliminar glúten da empresa? Colocamos tudo nos rótulos dos produtos contém glúten. Mel, é muito difícil eliminar glúten na empresa, ainda mais quando você tem as matérias-primas numa quantidade muito alta, porque você trabalha com elas. É muito difícil, você precisa chamar uma empresa especializada para fazer um plano de controle de alergênicos específico para você isolar esse glúten, conseguir eliminar ele na limpeza, mas vai ser um trabalho que vem desde a armazenagem da matéria-prima, produção, armazenagem do produto pós-embalado, transporte, é na cadeia inteira que você vai ter que cuidar para não ter contaminação, tá? Não é tão simples assim, não. Ainda mais glúten, que é um dos piores. Tem que fazer um plano de controle de alergênicos bem certinho. A live vai ficar salva? Não, não vai ficar salva. Aprendi contigo essa ordem, ingredientes, alergênicos, lactose, depois glúten. Exatamente, Cris. A Thay falou que também. Não precisa ser alergênicos, lactose e depois glúten, tá? Como lactose e alergênicos precisam vir imediatamente após a lista de ingredientes, qualquer um que você colocar primeiro, ok, desde que o glúten seja o último. Então você pode fazer alergênicos, lactose e glúten, ou lactose, alergênicos e glúten. É que eu tenho um padrão meu, que é alergênicos, lactose e depois glúten. Mas aí é meu. É porque eu tive essa dúvida na semana, por isso eu já falei, esse assunto veio na hora certa. Então, Lari, eu tô recebendo muita dúvida sobre essa questão das declarações e eu tô vendo muito erro nessa questão. Eu vou até colocar um rótulo aqui para vocês verem. Melhor colocar tudo contém glúten. Com certeza, Mel, mas assim, gente, isso é outra questão, tá? A gente precisa tentar evitar a contaminação cruzada, tá? A gente precisa tentar evitar. Se vocês passarem por uma fiscalização, qual é o correto? Eles precisam ver que vocês fizeram um plano de controle de alergênico, tentaram evitar a contaminação, mas não teve como. E aí você declara a contaminação cruzada. Mas é preciso tentar evitar. Não pode ser algo assim, tá bom, tanto faz, vou declarar tudo. Não pode, tá? Teoricamente, não pode ser assim. Achei que eu estava ficando louca, fiquei chocada quando vi no rótulo. Não, totalmente errado, Nath. Eu fiz esse padrão também, acho que fica mais fácil a visualização das pessoas. Eu também acho que fica muito mais fácil. Esse padrão de ordem ficou bom, tá anotado. A Lari também vai aderir. Gente, de verdade aqui agora, todo mundo que tá aqui comigo, tem bastante gente na live. Ficou clara essa diferença entre o glúten e os alergênicos pra gente conseguir trazer a lactose pra conversa? Ficou clara essa diferença de que contém, não contém glúten, pode estar em qualquer lugar do rótulo, só precisa estar em destaque legível e visível, não tem essas questões de estar em caixa alta, negrito, apesar de poder estar, não precisa. Ele pode estar depois da lista de ingredientes, mas não precisa.
Lei 10.000... Ai, gente, eu sempre confundo, eu nunca lembro se é 10.674 ou 10.764, que é a lei do glúten. Mas como meu notebook tá aqui, eu já vou olhar para passar a informação correta, né? Eu escrevo lei, a primeira coisa que apareceu foi lei 10.674. Então, gente, a lei 10.674 de 16 de maio de 2003, tá? Que é a lei que fala, é a lei do glúten. Então, é a lei que fala sobre essa questão do contém, não contém glúten. E no caso do glúten, a gente sempre precisa dizer contém glúten ou não contém glúten. Sempre, qualquer alimento industrializado, tá? Então, isso é uma coisa também que difere o glúten do alergênico e da lactose. Porque o alergênico e a lactose, a gente só vai falar que contém. A gente nunca vai falar sobre a ausência deles nos alimentos. É só contém. Inclusive, falar sobre a ausência de alergênicos é proibida. Além da gente não precisar fazer, a gente não pode fazer, tá? E glúten a gente sempre precisa falar se contém ou se não contém. Lembrando que o não contém é só se não tiver mesmo. Glúten e alergênicos, o que eles têm em comum é que eles não têm limite de tolerância, exceto para cervejas, como a gente viu num post recente aqui. Mas, na regra geral, gente, não tem limite, nem para glúten, nem para alergênicos, não tem tolerância. Então, se falou que é zero glúten, que é não contém glúten, porque também a única expressão que a gente pode usar é não contém glúten, é não contém glúten, tá? Não pode ter nada. Alergênicos, a mesma coisa. Deixou de declarar algum alergênico, não colocou nem como contaminação cruzada, tem que ser zero. Não tem limite, a tolerância é zero, tá? Ficou certinho, gente? Alergênicos, sempre depois da lista de ingredientes, sempre em caixa alta, negrito, 2 milímetros ou mais, né? Dependendo do tamanho da lista de ingredientes. Cor contrastante com a do fundo, também muito importante. E sempre a frase alérgicos contém e depois o nome dos alimentos. Então, glúten. Então, trigo, centeio, cevada, aveia, soja, ovo, pinole, peixe, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, sempre o nome do alimento. Ou então, no caso de contaminação cruzada, pode conter e também o nome do alimento, tá? Lembra daquela regrinha de eles falam línguas diferentes, então a gente precisa fazer o alerta de alergênicos para alergênicos e o alerta de glúten para celíacos, tá? Beleza, vamos seguir para a lactose então. Qual é a diferença da lactose para os outros dois? A lactose também, gente, não é uma alergia, não existe alergia à lactose. As pessoas são intolerantes à lactose. Por quê? Porque a gente tem normalmente no corpo a enzima lactase, que quando a gente consome a lactose, ela já faz ali a quebra de lactose em glicose e galactose, o corpo absorve, digere e segue a vida. Quando a pessoa, tipo eu assim, nasce sem essa enzima ou com pouca enzima, ela é uma pessoa intolerante à lactose. O que acontece? Quando você consome a lactose, o seu corpo não sabe o que fazer com ela, porque tá faltando a enzima ali para quebrar ela em glicose e galactose. Então aquela lactose fica perdida ali no seu corpo e o seu corpo fica sofrendo com isso. Então, gente, quando a gente fala contém lactose, a gente está falando outra língua. Então, o alerta de alergênicos ali a gente fez em português, o alerta de glúten a gente fez em chinês, né? Porque os alérgicos falam português e os celíacos falam chinês. E o alerta de contém lactose a gente vai fazer em russo, tá? Outro alfabeto, outra língua. Quem fala chinês não necessariamente sabe falar russo, quem fala português não necessariamente sabe falar russo porque não é natural, não é a língua local, né? Então, a gente vai falar em russo com os intolerantes à lactose. Porque esse alerta é só para eles. Uma pessoa
que tem alergias alimentares não necessariamente é intolerante à lactose. Uma pessoa que é celíaca não necessariamente é intolerante à lactose. Então, é outro alerta para outra parcela da população que fala russo, ok? Então, a gente sempre vai escrever contém lactose. Nesse caso, também, mesma regrinha dos alergênicos. Caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, 2 milímetros, nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes e também logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Essa tem que estar ali. E, gente, assim como alergênicos, é só contém lactose. A gente não vai falar não contém lactose após a lista de ingredientes, tá? Então, isso é uma coisa que causa muita confusão também. Porque como com glúten a gente fala contém, não contém glúten, aí a pessoa sabe que tem que falar contém lactose, logo ela acha que tem que falar não contém lactose também a hora que não tem. Então, não é assim que funciona. Glúten a gente fala contém, não contém glúten, sempre. Lactose não. Lactose, após a lista de ingredientes, a gente vai falar só contém lactose, em russo, para os intolerantes à lactose, tá? Então, vocês conseguem perceber como a gente não pode associar essas informações? Como a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa? Elas falam línguas diferentes, elas falam com pessoas diferentes, elas têm regras diferentes. Às vezes uma ou outra regrinha pode até ser igual, mas no geral elas são diferentes. Se elas fossem a mesma coisa, se elas tratassem do mesmo assunto, a gente não precisaria de três legislações diferentes para abordar cada assunto. Então, gente, se não ficar gravadinho essa questão de um fala chinês, outro fala russo, outro fala português, pensem assim, além da gente ter 3 legislações diferentes para abordar cada assunto, eu pensei em alguma coisa que me fugiu. Tinha pensado em alguma analogia para fazer e me fugiu. Já sei. Pensem assim, para falar sobre lista de ingredientes a gente tem uma legislação, para falar de tabela nutricional a gente tem outra legislação e para falar de informação nutricional complementar a gente tem uma terceira legislação. Por quê? Porque essas informações não são iguais, essas informações não têm nada a ver uma com a outra. Às vezes elas vão estar associadas em algum nível, mas não são as mesmas informações, não são declaradas iguais, não estão ligadas, né? Elas não são a mesma. Então a gente tem 3 legislações diferentes e a gente não fica associando, né? A gente não declara a lista de ingredientes dentro, apesar de que eu já vi lista de ingredientes declarada dentro de tabela nutricional, mas enfim. A gente normalmente não declara a lista de ingredientes dentro da tabela nutricional, a gente não está declarando a lista de ingredientes e começa a colocar uma informação nutricional ali, a gente não escreve fonte de fibra no meio da lista de ingredientes, então assim, a gente não mistura. Por que a gente vai misturar glúten, alergênicos e lactose se são informações diferentes, em línguas diferentes, que conversam com pessoas diferentes, né? Então, da mesma forma como a gente não associa outras informações, a gente não associa essas 3 também, tá? E é muito importante, gente, lembrar também que é só contém lactose que vai ali depois da lista de ingredientes. Quando a gente vai falar não contém lactose, é algo muito mais específico, precisa ser um alimento para dietas com restrição de lactose, que nesse caso vai se tornar um alimento para fins especiais e mesmo assim o não contém lactose não vai estar após a lista de ingredientes, né? Ele vai estar lá no painel principal, perto da denominação de venda, o produto vai ter uma rotulagem toda diferente, então não existe não contém lactose após a lista de ingredientes, ok? Mesmo com a nova rotulagem nutricional, que trouxe agora essa alegação nutricional de 0 lactose, que é como se fosse uma INC que a gente tem hoje, né?
Vai ter, gente, lá em outubro de 2022, a gente vai poder usar zero lactose para qualquer alimento, mas mesmo assim, não vai ser depois da lista de ingredientes, vai ser lá no painel principal, assim como a gente fala fonte de fibras, rico em proteínas, zero calorias, a gente vai falar zero lactose. Lá no painel principal, é outra história, não é aqui após a lista de ingredientes, tá? Então não confundam também zero lactose com contém lactose. É diferente de contém não contém glúten, tá? É totalmente diferente. Contém lactose, eu falo para intolerantes à lactose. E zero lactose, eu também falo com intolerantes à lactose, mas para dizer ali que eu tenho um alimento para fins especiais, um alimento para dietas com restrição de lactose. É outra história. Não diferente de tudo que eu disse agora, existem duas legislações para lidar com isso, né? Gente, peraí, só um pouquinho, deixa eu dar uma limpada no meu nariz aqui. Fora que eu tô querendo espirrar tem um bom tempo já. E não vem, porque eu fico falando, não vem o espirro. Mas enfim, voltei. O contém não contém glúten tá no mesmo, na mesma legislação, que é a Lei 10.674. Então lá ele fala, contém não contém glúten. A lactose não tá na mesma legislação, né? RDC 136 contém lactose. RDC 135, alimentos para dietas com restrição de lactose. É outra história, outra legislação, outra rotulagem. A gente não vai nem falar sobre isso aqui nessa live, que não é para isso. É só o contém lactose, que é diferente dos alergênicos e que é diferente do glúten, tá? Glúten fala chinês, alergênicos fala português, lactose fala russo, não fala com as mesmas pessoas. Então, não associem, ok? Deixa eu ver aqui. A Cris falou, veio o russo agora, acertou. A pessoa pode se tornar intolerante à lactose quando criança ou depois de adulto, ou os intolerantes já nascem intolerantes? Pode ser depois, pode ser depois. Inclusive, acontece bastante porque a gente vai perdendo as enzimas lactase conforme a gente cresce. Então, é comum que depois de velha as pessoas desenvolvam intolerância à lactose. Mas eu já nasci intolerante. A analogia da caixinha que você fez da 135 e 136 é muito boa. Ah, Feira, eu lembro. Nossa, a live é antiga, Feira é seguidora de dinossauro. Mas eu não vou fazer essa analogia porque eu nem quero trazer o zero lactose para essa conversa aqui, tá, gente? Porque não tem nada a ver, é outra história. A gente tá falando de alertas direcionados à população. Como eu disse, zero lactose é alimentos para dietas com restrição de lactose, nem vai entrar aqui. Eu tô falando desses alertas. Então, glúten eu sempre vou falar contém, não contém glúten. Alergênicos eu vou falar só sobre a presença, na frase alérgicos contém ou alérgicos pode conter. E lactose eu também vou falar só sobre a presença, tá? É proibido falar sobre a ausência de alergênicos e é proibido falar sobre a ausência de lactose se não for um alimento para dietas com restrição de lactose. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? A Cris também já viu, acho que lista de ingredientes dentro da tabela nutricional, né? E a alegação zero lactose, falei sobre ela agora. Mas já pode ir modificando os rótulos agora? Exemplo, as minhas embalagens estão acabando, posso rodar a nova legislação? Não, gente, não, eu fiz uma maratona sobre isso, tem post aqui sobre isso. Não pode. Os rótulos com a nova rotulagem nutricional só podem começar a aparecer no mercado, só podem começar a ser comercializados a partir do dia 9 de outubro de 2022. Antes disso é completamente proibido porque não é uma legislação que está em vigor. É a mesma coisa de você usar uma legislação revogada. Não pode, não pode. O
Wesley, no painel frontal posso colocar sem glúten e sem leite? Não, né, Wesley? Eu acabei de falar que é aliás, eu falei várias vezes durante essa live que é proibido fazer alegação sobre a ausência de alergênicos. Sem leite é falar o quê? Ausência de alergênicos. Então, não pode, né? E também não pode falar sem glúten. Por quê? Porque a legislação, Lei 10.674, diz que a frase é não contém glúten. Então, se é não contém glúten, usa não contém glúten, não inventa, né? Por que leite em pó é considerado um derivado de leite? Larissa, tem um post aqui sobre isso, viu? Porque ele é um leite, ele não é leite, né? O que é leite? Aquilo que sai da teta da vaca ou de outros mamíferos. Isso é leite. Não sai leite em pó da teta da vaca. Logo, é um leite transformado. Assim como o queijo não sai da teta da vaca, você precisa pôr coagulante, pelo menos, o leite em pó você precisa passar ele por processos para transformar em leite em pó. Então é um derivado. Mas tem um post aqui sobre isso. É um postinho. É um post meio antiguinho, mas tem aqui. Me mandaram uma barrinha de cereal hoje, pode conter traços de proteína do leite. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou falar só, olha o tanto de erro que tem nessa frase. Pode conter traços de proteína do leite, tá? Primeiro a gente começa com traços. Traços, né? Parece aquela coisa de professora que começa a frase e a classe termina. Então eu juro que eu ouvi vocês falando. Não existem traços. Não existem traços. Não existem. Gente, não usem traços, por favor. Não existe traços na rotulagem. Não existe. Ponto. Ah, mas não existe. Ah, mas é que não existe. Ah, não existe. Não existe. Ponto. Tá? Então já tá errado por aí. Aí, de proteína do leite. A gente nunca vai falar de proteína do leite. A gente falaria pode conter derivado de leite, porque o que é a proteína do leite? Um derivado de leite. A gente não, assim como a gente não fala alérgicos contém leite em pó, alérgicos contém queijo, alérgicos contém iogurte, a gente não fala contém proteína do leite. Ou a gente fala leite, ou a gente fala derivado de leite. Acabou. É só isso. São essas duas opções, tá? Mas aí, qual que é o outro erro que ainda tem aqui? Quando pode conter, quando a gente está falando de contaminação cruzada, a gente nem fala derivado. Não importa se tem leite em pó, se tem manteiga, se tem iogurte, se tem queijo, se tem proteína do leite. A gente vai falar pode conter leite. Quando é contaminação cruzada, a gente não usa derivado, a gente usa só leite, soja, ovo. Não importa com que foi a contaminação cruzada, a gente vai falar o nome do alimento. Então tá muito errado, é uma frase tão pequenininha que parece que tá certo porque ela começou certo com o pode conter, mas o resto tá todo errado. Então, tenso, viu, Geis? Tenso. Espero que você esteja arrumando o rótulo dessa barrinha de cereal. Estou reformulando a minha tabela nutricional, tem nova legislação a ser feita, qual seguir para fazer esses novos cálculos? A atual, a que está em vigor. A gente esquece que teve nova legislação. A não ser que seja para estudar e entender o que está acontecendo e ir preparando a empresa, esquece que tem nova legislação. Não é para usar ainda. A Anvisa nem lançou perguntas e respostas, gente. O que vocês estão querendo fazer? Não, é a atual, é a legislação que está em vigor. RDC 360, RDC 359, RDC 163 e RDC 54. É isso que usa agora. Tá? Numa bebida de arroz, pode declarar naturalmente sem lactose? Não. Gente, eu tô super calma. Super calma. Isso não sou eu brava, vocês podem ter certeza absoluta.
A Aline mandou, não existe! A Dani falou, vai ver o leite usado pra fazer essas barrinhas é de vacas felizes. A Kai falou, por favor, alguém sempre fale de traços nas lives, a Aline fica muito engraçada. Não fala pode conter derivados de soja? Não, pode conter nunca vai estar junto a derivados. Gente, isso tá na legislação RDC 26. Eu vi em um documento de perguntas e respostas que tinha. Nem a legislação RDC 26 traz isso. Não tem como ouvir traços e não lembrar de você. Eu sei, o tanto de rótulo, gente, que eu recebo por DM, porque tá escrito traço, vocês não têm noção. É tipo foto no supermercado, foto de pessoa que postou e não sei o que, vocês me mandam e falam, Aline, eu vi isso aqui na hora, eu vi traços, lembrei de vocês. Vocês me mandam, eu dou risada, pode mandar, eu vou salvando tudo pra usar de exemplo. Três coisas que me mandam muito. Traços, me mandam muito. Alguém que vocês acham que me copiaram, me mandam muito. E novos perfis que estão falando de rotulagem, me mandam muito. Pode continuar me mandando os três, principalmente o do meio, que eu não vou, né, porque ficou esquisito esse dedo. Mas principalmente o do meio, que são pessoas que vocês acham que estão me copiando. Podem me mandar, porque eu sempre vou lá ver e aí só tem 3 opções. Ou não está me copiando, a gente só falou do mesmo assunto. 2, se inspirou grandemente em mim, mas não chegou a ser uma cópia e não me deu créditos, porque se me der créditos eu vejo, normalmente eu curto, comento e tudo mais. Ou 3, tá me copiando mesmo, que foi um caso que eu vi hoje, inclusive. Copiou na cara dura. Ok, sigamos a vida. Mas podem continuar me mandando, inclusive os traços, eu dou risada junto com vocês. Igual traços de sal, né, que eu vi na sementinha lá que eu comprei. Pode conter traços de sal, foi ótimo. Aline, e a alegação de contém coco, o que você acha? Então, Jonas, a gente pode fazer alegações sobre outros alergênicos que não sejam de declaração obrigatória, tá? Isso a legislação também diz, a própria RDC 26. Então, se coco tem um potencial alergênico, se existem estudos que dizem que sim, existem pessoas que têm alergia alimentar com coco, você pode sim declarar. Tem que fazer a declaração certinha, tá? Não pode... aleatoriamente jogar um contém coco lá, mas você pode fazer alérgicos contém coco, tudo em maiúsculo, né, caixa alta, negrito, tudo certinho, depois da lista de ingredientes, pode fazer sim. Eu vi até alguém que falou aqui sobre gergelim, a Cris, ó, eu declarei gergelim em um rótulo de uma empresa porque a filha tinha alergia, então eu declarei conforme a legislação. Exatamente, Cris, é comum declarar gergelim, é comum declarar mostarda. Tem uma empresa bem grande que sempre declara girassol como alergênico, também porque o filho do dono tem alergia a girassol. Então a gente pode sim fazer declaração de outros alergênicos além daqueles que estão na RDC 26, desde que faça exatamente igual à alegação. Inclusive a gente pode incluir junto. Então vamos supor, Jonas, que no seu produto tenha coco, leite e ovo, né? Que seja um bolo de coco e trigo. Então, você vai declarar certinho, alérgicos, contém leite, ovos, coco e derivado de trigo. Normal, tudo depois da lista de ingredientes, caixa alta, negrito, como se coco fosse de declaração obrigatória. Se não tiver nenhum outro e você queira declarar o coco, mesma coisa, alérgicos contém coco. Normal, pode fazer, tá? Se eu utilizar equipamento... Chocada com o que, gente? Se eu utilizar equipamentos e utensílios separados para produzir produtos sem glúten, posso alegar não contém glúten? Porém, são produzidos produtos com glúten no mesmo ambiente. Não, a regra não é assim, Tamires. A regra não é assim, usei outro, fiz em outro dia. Não é assim, você precisa de um plano de controle de alergênicos
vai envolver análise, vai envolver a limpeza adequada para glúten, vai envolver o controle do ambiente, o controle das matérias-primas, do transporte, tudo isso para você poder alegar não contém glúten. O simples fato de você usar utensílios diferentes e no seu produto não ter glúten intencionalmente não garante que não tenha glúten, tá? No mínimo uma análise você precisa fazer, no mínimo. Porque se pegarem o seu produto, se alguém passar mal com o seu produto, você tem um problema tão grande, mas tão grande. Pensa bem, teve um caso de um celíaco que consumiu uma granola, se eu não me engano foi no Rio Grande do Sul, ficou até famoso esse caso. Ele consumiu uma granola que estava escrito não contém, devia estar escrito sem glúten, né? Mas enfim, dizia que não tinha glúten, ele comeu, ele passou mal, ele era celíaco. E aí ele processou a empresa e ele ganhou 8 ou 10 mil reais. Ah, é muito dinheiro porque perto de multas de 10 milhões que a gente vê por aí? Não, não é. Mas pensa na sua pequena empresa, você ter que tirar do caixa 10 mil reais porque você fez uma declaração errada e o consumidor te processou e você perdeu, óbvio. Não quer, né? Então, é complicado, não pode não. Você tem que garantir que não tem glúten para escrever não contém glúten. Como eu disse, não tem limite de tolerância. Diferente da lactose, gente, que eu esqueci de comentar isso. Mas a lactose, pra gente falar contém lactose, tem um limite de tolerância. Dos três, glúten, alergênicos e lactose, a lactose é a única que tem limite de tolerância. Então, a gente só vai escrever contém lactose se tiver uma quantidade de lactose superior a 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou 100 ml do alimento, tá? Então, tem mais do que 100 miligramas de lactose, a gente escreve contém lactose. Não tem menos do que 100 miligramas, a gente não escreve nada. A gente ignora a lactose, não fala sobre ela no nosso rótulo, a não ser que seja um alimento para fim especial, né, para dietas com restrição de lactose. Mas diferente disso, a gente não fala nada sobre ela no rótulo. Então, a lactose é a única dos três que tem um limite de tolerância. Glúten e alergênicos não tem. Pode copiar, você continua sendo a musa número 1 da rotulagem. Fofa, obrigada, Dani. Estou com certa dificuldade para recalcular minha tabela nutricional. Tem algo... Ah, gente, não, pera. A gente tá falando de glúten, lactose e alergênico, né? Gergelinhas, eu vejo às vezes. É comum, gergelim, mostarda aipo, é comum. Você é tudo sobre rotulagem, show. Obrigada. De nada, Jonas. Foi aqui no sul, em Porto Alegre. Foi, né, Cris? Foi no sul. Esse caso da granola ficou bem conhecido. Quando eu não sei quais crustáceos têm contaminação cruzada com o meu peixe no fornecedor, tem que saber? Tem que saber. Porque crustáceos tem que declarar a contaminação cruzada e tem que falar qual é. Então tem que falar se foi camarão, caranguejo, lagosta, enfim, tem que saber. Ele tem que te falar o que tem. Fora o nome da empresa, que já fica com certa má fama. Exatamente. É uma empresa pequena e caseira. Então, você imagina se Deus me livre, numa coisa extrema, você mata uma pessoa? Porque pode acontecer. Você mata uma pessoa porque você colocou lá não contém glúten e tinha. E você não declarou contaminação cruzada com alergênicos e tinha. E aí alguém que é celíaco ou alérgico comeu e morreu. Porque pode acontecer. Ou então comeu e passou muito mal. Você vai ser processada. Será que a empresa vai ter caixa para pagar a multa? Já pensou se você é processada pelo consumidor e pelo Procon? Pelo consumidor e pela Anvisa? É complicado, tá? E não, gente, de forma alguma a gente pode falar pode conter trigo, pode conter cevada, pode conter aveia e falar não contém glúten. Isso não existe. Se pode conter, então contém. Essa é a regrinha. Então, se pode conter trigo, pode conter centeio, pode conter cevada, pode conter aveia, contém glúten, tá? Sempre. Esses dias vi um leite sem desnatado com a alegação de light. Confesso que não entendi. Doug, light é uma informação nutricional complementar. Quer dizer que teve uma redução de 25% de alguma coisa. Foi isso.
gente não precisa pedir desculpa, é só pra manter aqui o assunto, que senão a gente começa a devagar e a live já perde todo o sentido dela, tá? Não precisa pedir desculpa não, fica de boa. Fica aí, gente, fica por aí. Eu ia mostrar um rótulo pra vocês que eu recebi hoje, inclusive. Deem uma olhada nessa alegação. Olha isso aqui, olha a confusão que isso está, gente. Alérgicos, contém glúten, contém lactose, contém algo que não foi dito, embolou no meio da fabricação e da validade, não tá adequado, não tá logo após, né, a lista de ingredientes, totalmente perdido no rótulo, em meio a outras informações, né? E, gente, alérgicos, contém glúten, contém lactose. Isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum ver exatamente essa frase. Alérgicos contém glúten e lactose. Alérgicos contém glúten e contém lactose. Alérgicos contém glúten, pode conter lactose. Pode conter glúten. Gente, pode conter glúten não existe também, tá? Nem pode conter lactose, nem pode conter glúten. Essas duas alegações não existem. Não existem. Glúten contém, não contém. Lactose contém. E aí, alergênicos a gente pode falar, pode conter quando houver a contaminação cruzada, tá bom? Então, olha que coisa. Quando declaramos pode conter soja e derivados, temos a obrigação de declarar se a soja é de origem transgênicas? Então, Alisson, já falamos aqui na live, pode conter não é seguido de derivados, né? Então aqui seria só pode conter soja e ponto. Tem a obrigação de declarar se a soja é de origem transgênica, é outra história, isso é rotulagem de transgênicos, tá? No alerta de alergênicos, você não vai falar nada sobre a soja ser transgênica, no alerta de alergênicos. Mas na lista de ingredientes e no seu painel principal, você vai ter que falar sobre essa soja transgênica, mas nos alergênicos não. E não use derivados como pode conter também. Na notícia diz, cliente com doença celíaca que teve reação a uma granola com traços de glúten. Será que a gente pode processar a matéria? Ah, gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Gente, lembrando que, assim, tudo que acontece no rótulo se estende a marketing, se estende a comunicação de mídia social e tudo, tá? Então, assim, se eu não posso falar pode conter glúten no meu rótulo, eu não posso falar pode conter glúten no meu Instagram, eu não posso falar pode conter glúten no meu marketing, eu não posso falar pode conter glúten na TV, nada. As regras de rotulagem se estendem a marketing, se estendem a outros meios de comunicação, não só o rótulo, tá? É a mesma regra. Gente, é recente, eu recebi hoje isso aqui. Recebi hoje esse rótulo. Aliás, gente, esse rótulo é uma tragédia. Eu vou até tirar ele daqui, porque eu já tô vendo gente tentando identificar a empresa, de onde é, não sei o quê. E não é o intuito aqui, né? O intuito aqui é só mostrar o rótulo. Mas é recente, eu recebi hoje e esse rótulo é uma tragédia completa. Tem muito erro. E assim, é uma carne, como eu acho que deu pra ver, e não tem chancela. Então, assim, não é inspecionado nem pelo serviço municipal, nem pelo serviço estadual, nem pelo serviço federal. Não tem chancela. Então é muito complicado, gente, é muito complicado, mas ele é um ótimo exemplo, ele ilustra muito bem como as pessoas erram muito nas declarações de alergênico, glúten e lactose. Confundem, agrupam, igual fez aqui, né? Alérgicos, contém glúten, contém lactose, contém e ficou perdido. Contém mais umas coisas aí que a gente não falou. Então, gente, como que a gente faz para não confundir? Entendam as regrinhas de cada um. Então, vai lá na Lei 10.674, entende o que é a declaração de contém, não contém glúten, onde que tem que estar, como que tem que ser, quais são as expressões que eu posso usar, se tem limite de tolerância, se não tem limite, entendam a lei do glúten. Depois vai lá na RDC 26 de 2015,
Mesma coisa, entende o que é uma declaração de alergênicos, com qual parcela da população essa declaração está falando. Se eu vou falar só sobre a presença, se eu tenho que falar sobre a ausência também, se falar sobre a ausência é proibido, né? Como eu faço cada alegação em cada situação, para quais alimentos, como que eu faço? Entendeu alergênicos? Vai para a lactose. Nossa, olha só, tem duas legislações diferentes, uma é para o zero lactose, a outra é para o contém lactose, quais são as diferenças entre elas, como eu faço a declaração de contém lactose, quais são as regras, onde ela tem que estar, sobre quais critérios, tem limite de tolerância, não tem limite de tolerância, entende a regrinha da lactose. Gente, aí depois que entendeu as três, não associem, não agrupem, né? Eu vi uma frase espetacular hoje, na verdade nem foi uma frase, foi uma pessoa falando sobre isso, que eu vou até vir aqui falar sobre isso com vocês, porque se aplica total à nossa área. E a frase que ela falou foi: quem sabe de cabeça não sabe. Quem sabe de cabeça não sabe. Então eu vejo muita gente desesperada para decorar a legislação, para decorar isso, para decorar aquilo. Gente, quem sabe de cabeça não sabe. Sabe qual é o sentido dessa frase? Não adianta saber e na hora de pôr em prática fazer tudo errado. Então o que adianta? Eu vou lá, eu leio a Lei 10.674, eu entendi ela. Aí eu vou lá, eu li a RDC 26 de 2015, entendi ela. Aí vou lá, li a RDC 136 de 2017, entendi ela. Se você me perguntar, eu sei responder. Na hora de fazer o rótulo, eu não sei fazer. Eu agrupo, eu acho que dá para declarar igual. Eu vou falar sobre a ausência de alergênicos, eu vou falar sobre a ausência de lactose, eu vou falar zero glúten, eu vou achar um limite de tolerância para glúten alergênico, eu vou falar que pode conter glúten, eu não vou declarar a contaminação cruzada de alergênicos. Então, quem sabe só aqui na cabeça, não sabe, porque na hora de pôr em prática, põe em prática errado. Então, não é só falar, eu sei que a lei 10.674 que fala de glúten. Tá, você sabe o que está escrito lá? E mais, você entendeu o que está escrito lá? Você soube interpretar? Você trouxe corretamente para o rótulo? Né? Eu sei que a RDC 26 de 2015 que é de alergênicos. Tá, mas na hora do vamos ver, do seu produto na mão, você sabe fazer a declaração de alergênicos? Você sabe pôr aquilo em prática? Ou você está escrevendo aí alérgicos, contém glúten, contém lactose, porque você sabe a RDC 26, a RDC 136 e a Lei 10.664. Olha o resultado aqui de tudo que eu sei. Alérgicos, contém glúten, contém lactose. Não sabe, né? Não sabe. Então tomem cuidado com isso, gente. Muita gente se preocupando em decorar a legislação e não sei o quê, e isso não é isso que conta. É melhor você não decorar a legislação, fazer o seu rótulo com a legislação aberta, cada linha que você escreve, você checa na legislação e faz o rótulo certinho, do que achar que tem a legislação toda decorada e na hora de pôr em prática, faz errado. Né? Eu vou falar mais sobre isso com vocês, porque eu achei muito interessante essa colocação. Foi da Lara Nesteruk, adoro ela. E ela falou sobre isso hoje, foi assim, sensacional e acho que se encaixa muito aqui, eu quero trazer esse assunto para falar com vocês, tá? Mas aqui na live foi isso, gente. Por favor, não confundam glúten com alergênicos com lactose. Não associem essas três informações. Lembrem que uma é em chinês, a outra é em português, a outra é em russo. Se associar, ninguém vai entender o que tá falando, né? Alguma dúvida sobre isso, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Josi mandou aqui na caixinha. Sobre a quantidade de lactose, é relacionada a 100 ml de leite ou de lactose? Josi, são 100 miligramas. 100 miligramas. Miligramas, não ml. 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou ml do produto, tal qual exposto à venda, tá? Então, 100 ml, 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou ml de qual seja o produto, tal qual exposto à venda. Essa é a regrinha, RDC 136. Coloca o contém glúten e pode conter trigo, certo? Exato, Deca. Se a contaminação cruzada é com trigo ou algum derivado,
você vai colocar pode conter trigo, alérgicos, pode conter trigo, ponto, encerrou essa informação. Aí você vem com a outra, contém glúten. Perfeito, é isso mesmo. Certinho. Muito esclarecedor, obrigada. Ótima live, ótima explicação. Obrigada, Glau. Cris falou sobre isso, não, mas quero aquele seu app que faz rótulo em 30 segundos. Iria facilitar muito a vida. Mas, Cris, a única chance de fazer um rótulo em 30 segundos é você se filmar fazendo o rótulo em time-lapse, né, em câmera rápida, acelerada, e só. É só assim que dá para fazer rótulo em 30 segundos. A Duas Rodas estabeleceu em sua política de alergênicos o limite de quantificação de 10 ppm para a declaração da contaminação cruzada dos alergênicos, mas não achei nada sobre a legislação dando essa margem, porque não existe. Você nunca vai achar nada na legislação dando essa margem, Ismael, porque ela não existe. Não existe. A legislação de alergênicos não traz limite. Se a Duas Rodas é pega numa análise e contabiliza lá 5 ppm de algum alergênico que ela não declarou, é multa na certa. É multa na certa, tem nem o que pensar, não vai conseguir justificar, não tem, tá? Não tem. Obrigada, suas bonitinhas, Glau, Geise e Cris. Gente, então é isso, né? Ficamos por aqui. Oi, Alexandre. Se contém derivados de leite, no pode conter eu declaro leite? Sim, gente, no pode conter é sempre o nome do alimento. No pode conter não tem derivado. Vejam lá na RDC 26. Vejam lá. A hora que eles estão falando da presença intencional do contém, tá lá, alérgicos contém o nome do alimento ou derivado e o nome do alimento, né? Então, contém leite ou contém derivado de leite ou contém leite e derivado, quando tem os dois. No pode conter é só o nome do alimento, tá? Então, não importa se você tem leite e algum derivado que pode ter contaminação cruzada, você vai falar leite. Não importa se a contaminação cruzada é só com um derivado, você vai falar leite. No pode conter, no contém, aí tem essa diferença entre o alimento ou o derivado. No pode conter, sempre o alimento. Certo? Está na RDC 26, gente. Galera, então é isso. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que estavam aqui comigo nessa segunda-feira à noite, pra gente já começar a semana tirando essa zica de alergênico, glúten e lactose. Não tenham mais dúvidas sobre isso, gente. Entendam as legislações, saibam como trazer essas informações para o rótulo e não associem e nem agrupem essas legislações. Lembrem sempre que elas falam com populações diferentes, em línguas diferentes e que a gente não pode associar. Tá bom? É isso, muito obrigada mais uma vez todo mundo que estava aqui. Um beijo, boa segunda, boa semana para vocês. Amanhã, VRs Platinum. Amanhã temos encontro do VR Platinum às 8. Falaremos sobre consultoria, tudo sobre consultoria, tá? Quanto cobrar, como entregar proposta, como prospectar cliente, nananã. Tudo sobre consultoria amanhã no Platinum. E na quinta-feira temos perguntas e respostas aqui, tá bom? É isso, gente. Um beijo, até mais, boa noite.